Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Sempre tem uma palavra de Deus pro fundo de vosso coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. O epígrafe Zaqueu, o publicano, o versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ele. O versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu o gostoso. E vendo isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Todos nós que professamos o mesmo Deus, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, pessoas católicas, conhecem a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem a qual ele esforçava para obedecer à lei de Moisés no começo da sua fé, antes de ele ter um encontro com Jesus e antes de ele ser cobrador de impostos. Zaqueu, ele esperava o Cristo, o Messias, mas só que os fariseus, os escribas daquela época, impunham fardos pesados nas pessoas, costumes que nem mesmo eles aluíam com o dedo, ou seja, eles não obedeciam àquilo que eles pregavam, eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Então Zaqueu, com o passar do tempo, ele se desvia do judaísmo e passa a trabalhar na coletoria de impostos. Ou seja, Zaqueu era um homem rico, um homem a qual tinha muito dinheiro. Acredito que ele deveria ser desse tamanho assim, mais ou menos, ou mais, ou menos. A Bíblia não fala o tamanho que era Zaqueu, mas fala que ele era de pequena estatura. E Zaqueu vê uma grande multidão acompanhando Jesus. E ele pergunta: que é essa grande multidão? E o povo fala para Zaqueu: hoje nós vimos milagres, hoje nós vimos cegos enxergar, nós vimos mortos ressuscitar, vimos leprosos serem purificados, pessoas leprosas sendo purificadas. E assim não tinha milagre que Jesus não fazia, que o povo falava. Não tem milagre que é impossível para Jesus. Certamente esse é o profeta, certamente ele é o Cristo. Certamente este é o filho de Davi. E Zaqueu sobe naquela figueira. E ele, não somente Zaqueu, mas outras pessoas sobem na figueira para ver Jesus pregar, porque Jesus, ele prega com sabedoria, com autoridade, com unção. E o povo gostava de ouvir os sermões de Jesus,
Porque Jesus ele falava uma nova doutrina que devemos amar os nossos inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Zaqueu subindo naquela figueira, ele via as pregações de Jesus. E ele já estava abrindo o coração de Jesus. Quem sabe ele pensava, quem dera se Jesus, se eu pudesse chegar perto de Jesus. Ele nem pensava que Jesus chamou ele para dormir na casa dele. E Jesus olha para cima e ele olha para baixo e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele desceu e o recebeu alegre, gostoso. A presença de Deus é algo gostoso, meu irmão. A presença de Deus, quando nós recebemos Jesus no coração, só nós que sabemos o que é a presença de Deus. E ele recebeu o Mestre, e Jesus foi pousar na casa dele. E muitos dos que estavam ali, dos judeus, dos escribas e dos fariseus, disseram: quem é este que é hóspede de um homem pecador? E Jesus, Zaqueu melhor dizendo, começa a chamar os seus amigos publicanos, os discípulos de Jesus vai com ele, porque os judeus não iam para a casa de Zaqueu, porque os judeus eles não comiam com pecadores. Então Jesus só gostava de ficar, a maioria, perto dos publicanos, porque os pecadores eles recebiam Jesus gostoso. Os pecadores recebiam Jesus, porque Jesus não sabe que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Aqueles que eram doentes, que não achavam que era justo, necessitava de Jesus, eles estavam ali com Jesus. E essas pessoas que precisavam de Jesus ali na casa de Zaqueu, a Bíblia não fala, mas teve muita conversão. Pessoas que aceitaram a Cristo como seu Salvador. E Zaqueu fala: eis que resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. No tempo da lei, meu irmão, quando uma pessoa levava uma ovelha ou um boi, pela ovelha tinha que restituir 5 vezes mais, e pelo boi tinha que restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu restituiu 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa, porque eu vim salvar aquele que se havia perdido, porque verdadeiramente este também é filho de Abraão. Meu irmão, eu faço um convite para você nessa noite. Jesus está te chamando para você ser filho de Abraão. A Bíblia nos fala em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 3, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa com ele e cearei ele comigo. Jesus fica batendo no seu coração para ele te fazer de você filho de Abraão. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus, pelos seus terem o negado, todos quanto receberam devem os poderes ser chamados filhos de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus pela fé. Nós acreditamos que Jesus é o caminho, nós somos o sal da terra. E você tem que aceitar a Jesus como o seu Salvador da sua alma. Você tem que ser filho de Abraão. Deixe Jesus entrar na sua vida, assim como ele entrou na vida de Zaqueu, porque Jesus ele quer te libertar e quer te transformar em nome de Jesus.